Qual a sua opinião sobre a qualidade da nossa representação política no Congresso Nacional? Quero falar sobre isso daqui um pouco, mas antes, lembrar sempre da importância de você se inscrever em nosso canal. Além disso, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, ative o sininho, comente, que para nós isso é muito importante. A cada novo governo é sempre o mesmo enfrentamento político com o Congresso Nacional e o mesmo acontece, tenho certeza, nas Assembleias Legislativas. Então eu lhes pergunto, não lhes parece estranho que, a despeito dos altos índices de renovação política, a representação popular das casas do povo tem sido cada vez pior? Eu pesquisei rapidamente e me deparei com uma realidade. Tirando 1986, que foi aquele ano no qual o PMDB fez todos os governadores possíveis, menos um, o de Sergipe. Elegeu maioria de senadores, elegeu maioria de deputados federais, elegeu maioria de deputados estaduais, amparados todos no êxito fugidio, passageiro, ilusório e trambiqueiro do Plano Cruzado. Foi a eleição na qual houve o maior índice de renovação da representação popular, assim compreendida nessa análise que agora faço, como sendo o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Depois, a média sempre ficou em torno de 40%. Principalmente a partir de 94, quando aumentou o índice de reeleições. E aí eu convido você a fazer uma pequena reflexão sobre um aspecto interessante, porque você tem reeleitos e eleitos em 94, aqueles que usufruíram da segunda parte do governo da dobradinha Collor e Itamar, e o Itamar começou a preparar o campo de atuação do chamado Centrão. Ele vinha forte no Sarney, teve um baque no governo do Collor e volta a se estruturar ali no governo do Itamar. Floresce, viceja, fica poderoso no governo de FHC, principalmente quando ele tem que comprar a reeleição dele e a dos outros ocupantes de executivos estadual e municipal. E depois você tem o advento da cleptocracia, que é a bandalheira em seu estágio mais aperfeiçoado, que são os governos da era lulopetista, com os dois mandatos da dupla Lula-José Alencar e os dois mandatos da dupla sinistra Dilma e Michel Temer. Esse tempo de 16 anos foi o período no qual o Centrão nadou de braçadas, porque era uma bandalheira e uma roubalheira sem fim. Basta ver que os líderes do hoje Centrão, todos eles no passado foram ministros e base dos governos de Lula, Dilma e Temer, ou seja, da cleptocracia como um todo. E então nós chegamos em 2018, quando acontece a maior renovação na representação política no Congresso Nacional. Eu escrevi em fevereiro desse ano, e está lá para você pesquisar, que ou o governo Bolsonaro priorizava a reforma política, ou ele corria sérios riscos de naufragar, de acontecer o que está acontecendo agora. E o momento de fazer a reforma política era no começo do governo, quando o Centrão ainda não tinha se articulado e ainda não tinha começado a sentir falta de dinheiro. No entanto, Paulo Guedes convenceu o presidente que era mais importante a reforma da Previdência. Moro convenceu o presidente que era mais importante o pacote anticrime. E nós estamos no impasse que nem a reforma da Previdência foi aprovada, o pacote anticrime do Moro não avança e a bandalheira comandada pelo Centrão e pelo PT e seus asseclas está deitando e rolando no Congresso Nacional. Tanto assim é que da cadeia, lá do presídio, lá da cela em Curitiba, Lula determinou
que os seus asseclas barrassem o relatório final da CPI do BNDES. E adivinha o que os capachinhos fizeram? Claro que cumpriram. Da mesma forma como o Lula passou uma ordem via imprensa para os ministros do STF. Ele não quer discutir a segunda instância. Ele determinou que os ministros do STF anulem os seus processos. E não duvidem que eles cumprem as ordens emanadas do chefe. Voltando à questão da representação popular no Congresso Nacional, não lhes parece estranho que, com 10 meses de mandato, haja essa luta toda por dinheiro? Porque o que está em jogo no Congresso Nacional não é uma questão ética, não é uma questão de mudança de paradigma nem nada. O que está em jogo é quem vai tomar conta das verbas do fundo partidário. Porque o que aconteceu no Congresso Nacional, se você ainda não se deu conta? Como não tem mais a boquinha, a mesadinha, o mensalinho, a empresa pública para roubar, o fundo de pensão para extorquir, a diretoria do Banco do Brasil, da Caixa para fazer trambicagem, os partidos, a banda podre dos partidos, inclusive do PSL, a banda podre de todos os partidos se uniu e reforçou o valor do fundo partidário. E os partidos hoje brigam porque o que está em jogo é quem vai tomar conta do fundo partidário. Essa briga no PSL é uma briga entre dois grupos que têm como objetivo controlar o fundo partidário. Em outros partidos, essa briga é mais dissimulada. Em outros, ela também existe, mas ela é, digamos, hierarquizada. O chicote no PT, por exemplo, come solto. Lá não tem como discutir. A cúpula stalinista, no seu sentido mais pejorativo, define e o resto obedece. Por isso eu volto a lhe perguntar. A questão não é renovar a representação, o percentual de deputados, senadores e o que quer que seja. O grande desafio que nós, enquanto eleitores, enquanto sociedade, temos é melhorar a qualidade da nossa representação política. Não é renovar em quantidade, mas é renovar em qualidade. E para isso teria sido fundamental que em fevereiro o presidente Bolsonaro tivesse feito a reforma política. Eu, inclusive, nesse artigo, eu comparo as duas realidades do começo do governo do Lula e o começo do governo Bolsonaro, quando os dois perderam a oportunidade de fazer a reforma política e o Lula aceitou ser refém do sistema corrupto que nós temos. Bolsonaro luta contra esse sistema e luta para não ser engolido por esse sistema. Collor não conseguiu. Bolsonaro conseguirá? Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.